Hello, good evening. Here em London, aqui na Inglaterra hoje, boa noite. Comecei em inglês, ai meu Deus, força do hábito. Aqui em casa, a gente conversa mais em inglês do que em português, então, porque o meu neto Gabriel, os meus netos, nenhum deles falam português direito, né? O Gabriel não fala de jeito nenhum, e ele não tem muito interesse em aprender também, não. São agora 15 para 6 aqui. Já escureceu, já tem mais de uma hora. E estamos aqui na expectativa de vitória. Alguns desafios, quando eles vêm, na verdade, esses desafios eles vêm para nos fortalecer, nos ensinar, né? E E é o que eu disse outro dia para os minhas filhas, duas filhas, né? A Camila e a Ana. Eu estava conversando com elas esses dias, ontem, e falando sobre os desafios que a vida nos traz, né? E eu disse que todos os desafios, todos os problemas que surgem, o problema o, um, vem com tudo junto. Vem aqui em inglês a gente fala o pack, né? Vem o pacote. O problema vem um pacote. O pacote é o problema e a solução. Então o problema já vem com a solução junto com ele. O interessante é que quando o problema vem, a gente tem que olhar, né, para o problema e perceber o que é que a gente tem que fazer ou virar a moeda. É como se fosse uma moeda. A moeda tem dois lados, né? Tem o lado da coroa e tem o lado do valor da moeda. Então, os nossos problemas são a mesma coisa, ele vem as duas coisas. É só você virar a moeda. Vira, vira a página e vê a solução, né? Então, estamos aqui com várias desafios, mas eu sei que as soluções estão junto do pacote e a gente tem simplesmente que pedir a sabedoria do alto, né? Pedir ao Eterno que nos dê um banho de sabedoria, um banho de paciência, um banho de amor, para que a gente enfrente esses desafios de uma forma positiva. E uma outra situação que eu percebi essa semana, ouvindo o testemunho de uma senhora, ela teve uma experiência com o Espírito Santo muito intensa, e ele disse para ela que ela estaria partindo, né? Deixando o planeta Terra para um mundo espiritual. E ela virou para ele e disse: Mas eu ainda não vivi o suficiente. Eu ainda não quero ir, eu ainda não vivi o suficiente. Ainda estou meio nova para isso. E a resposta do Espírito Santo para ela foi: Não é o tempo que você vive, é o quanto você amou. Não é o tanto de tempo que você viveu, mas é o tanto que você amou. Esse que é importante. Ela teve a experiência, né? E ela foi permitido ela voltar por uma missão que ela tem de renovação espiritual no seio da Igreja Católica. Então, não é uma lição que a gente tem que aprender, não é o tanto que você vive, não são o tanto de anos que você vai viver na Terra, é o tanto de amor que você espalhou. Esse aqui é o mais importante, né?
talvez isso também nos ajude a entender a razão pela qual o Messias, Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José, viveu um tempo curto na terra. Não é o tempo que ele viveu, é o tanto que ele amou, que é importante. Isso é maravilhoso. Tem uma sabedoria muito grande aí. Eu gostaria imensamente que todos nós conseguíssemos captar essa sabedoria. Não foi o tanto de anos que ele viveu, foram poucos, 36 anos. Foi o tanto que ele amou. Ele amou tanto que ele se submeteu voluntariamente ao sacrifício. Voluntariamente ele se submeteu à crucificação. É interessante, né? Foi o tanto que ele amou. Vamos lá, então, para o capítulo 6 do livro de Isaías, do profeta Isaías. É um capítulo muito, muito pregado no Brasil. Eu cresci ouvindo mensagens baseadas nesse capítulo. Vamos começar a estudar e vamos ver o que o Espírito Santo vai querer nos falar, né? Nessa tardezinha aqui de Shabat. Vocês sabem que o Shabat começa na sexta-feira, depois que o sol se põe, e vai até no sábado, quando o sol se põe também, 2 horas depois, encerra-se o Shabat. O Shabat não encerra exatamente, o Shabat começa 15 minutos antes do pôr do sol e encerra no mínimo 2 horas depois do pôr do sol no sábado. Então, se o pôr do sol agora, né, no inverno, porque lá também o sol se põe mais cedo no inverno, então, se o Shabat lá termina às 5 horas da tarde, então no sábado, às 7 horas da noite é que se encerra o Shabat. É sempre assim, é uma regra, né? Uma regra. Então vamos lá. O chamado de Isaías é o título do. Interessante, né? Porque Isaías já era profeta antes do chamado dele. Isso nos leva a pensar que às vezes o chamado oficial ele vem um pouquinho depois de uma experiência intensa. Se formos pensar no caso de Jesus, por exemplo, Jesus ele já era Emanuel, ele nasceu Emanuel, mas o registro oficial de Emanuel como Messias foi no batismo. Quando ele foi batizado e a pomba desceu, João, né, o João Batista viu o símbolo do Espírito Santo descendo sobre ele, na forma de uma pomba, que realmente ele foi como se fosse um selo, né? O selo do messiânico de Jesus foi no batismo dele. E o selo profético de Isaías foi esse aqui, no dia em que ele teve essa visão. Ele já era profeta, mas o selo dele foi nesse dia. No ano em que morreu o rei Uzias, foi o primeiro rei a quem ele, no tempo que ele, né, profetizou, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Por certo, Isaías, porque Uzias foi um bom rei, né? E aí entra o filho dele. E Isaías, por certo, estava se sentindo um tanto inseguro, porque depois de um bom rei, normalmente vem um rei que não é lá muito bom, né?
Eu não sei por que que a história humana é sempre assim, depois de uma coisa boa tem sempre uma coisa ruim. E nesse caso não foi diferente. Então talvez Isaías estivesse sentindo assim um tanto quanto inseguro, principalmente com relação ao seu ministério profético. Por certo, ele estava temendo por sua vida também, então ele foi para o templo. Ele, né, o único jeito, o único lugar que ele poderia ir para se sentir seguro era dentro do templo, então ele foi para o templo. E, por certo, ele estava lá em oração, né? Eh, não imaginem que o templo é como os templos de hoje, viu, gente? O templo lá era aberto. Aliás, em Israel não precisa ter templo fechado, porque chove muito pouco lá, né? Então não precisa ter cobertura nos templos. Tem cobertura nos templos, né, agora, porque é uma tradição, né, fazer templos cobertos, mas naquela época não era o templo. O único lugar que era coberto mesmo era o Santo dos Santos, que era aquela casinha pequenininha que tinha depois do altar, né? Era aquela casa pequenininha que tinha o quê? Talvez 4x4, né? O resto era tudo aberto. Os pórticos, que quando a gente lê sobre Jesus, quando ele fala, os pórticos eram todos abertos, gente, era tudo ao ar livre, era tudo no tempo, entendeu? Então, por certo, Isaías estava, não, porque ele não era sacerdote, então ele não tinha autoridade para entrar dentro do Santos dos Santos. Então, ele estava na parte aberta, onde poderiam ir os judeus, né, que faziam parte lá das cerimônias e tudo. Tinham os pórticos grandes, onde eles faziam os discursos e faziam as cerimônias e liam o Torá, né, para o povo. Então, ele estava nessa coisa, era aberto, não era um lugar fechado, tá? Não era um lugar fechado. Então ele estava no templo, né? Os serafins estavam acima dele. Então, o que talvez ele tenha visto foi uma visão de templo. Ele estava ali, né, no templo de Salomão, entre as paredes do templo de Salomão. Maravilhoso, lindo. Devia ter um pórtico muito grande, uma coisa assim muito linda, maravilhosa, né? Para cobrir a parte que estava o Santo dos Santos, que era uma casinha pequenininha. Ele devia estar ali, naquele lugar lindo, maravilhoso, e de repente ele tem essa visão. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com as 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha que visão linda, né, gente? Maravilhosa essa visão. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Uma coisa que eu tenho que explicar, por exemplo, as portas e a casa se encheu de fumaça. Imagina você entrar num lugar. Gente, para entrar para o templo pela porta de Sião, tinham 70 degraus, tá? E os degraus não eram iguaizinhos, não. Eles tinham um motivo para não serem iguais. Eles eram diferentes um do outro. Para que as pessoas que fossem subir para o templo não fossem correndo. Eles tinham que ir devagar, porque se fosse correr, ele caía. Então, era uma forma de Deus ensinar, de Hashem ensinar para o povo, que para ir para a presença dele, você não vai correndo. Você vai pensando, meditando, né? Estou indo encontrar com, né? Estou indo adorar o grande rei. Então, você não podia subir correndo, você tinha que subir degrau por degrau, senão você caía. É interessante, né, pensar nisso?
Mas era assim. Os degraus para subir para o templo não eram iguaizinhos, não. Eles eram diferentes um do outro. Então, a pessoa tinha que subir devagar, meditando, pensando. Tinha que ser consciente. Essa é a palavra certa. É uma subida consciente, você estar presente ali naquele momento. Você não ia fazer isso como é que fala aí no Brasil? É, na, gente, como é que fala isso? Você faz as coisas tá tão gravado na sua cabeça que você nem pensa, você faz isso automaticamente, no automático, né? Para subir para o templo não podia ser no automático. Tinha que ser consciente, porque do contrário você caía. Então, aí você imagina, aí entra aquele portalzão imenso, que é um portal lindo, maravilhoso, gente. Ele está lá, todo rebentado, mas está lá, e você vê aquela coisa linda, né? Aí você entra pelo portal, que aí você entra num grande átrio, né? No grande átrio, todo cercado, é onde Jesus pregava, onde Jesus falava, os discípulos também, era onde ficava na entrada, né, do templo, ficava aquele coxo que Pedro passou por ele e ele curou, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus levanta e anda. Então, era ali naquele portal, tá? Aí dentro desse portal, que tinha todos os átrios, aí tinha um outro portal que você entrava aonde era feito os sacrifícios, né? Que tinha que ser no aberto, gente, porque era muito cheiro, era muita fumaça, né? O altar não o altar é imenso, de quase 2 metros, e para você subir, tinha também, para você subir no altar do sacrifício, tinha, eu acho que são 7 degraus, então ele ficava no alto, tá? Aí depois é que tinha esse outro lugar que era coberto, tá? E aí tinha a entrada para o Santo dos Santos. Essa parte desse átrio que era coberto, aí tinham os candelabros, né? O menorá, tinha o Salomão, mandou fazer. Salomão, acho que ele mandou fazer quantos menorás de cada lado? Acho que eram seis de cada lado, eram as 12 tribos de Israel, tá? Esse foi o que Salomão mandou fazer. Mas Herodes mandou fazer mais do que isso. Então, tinha candelabros, não tinha só um candelabro, né? Tinha um candelabro que Moisés fez, tá? E esse ficava mais lá na frente, mas tinha 6 candelabros de cada lado, que cada um deles media uma média de 2 metros de altura, era que iluminava todo o átrio, que iluminava todo o templo. Então, aquilo, quando era aceso à noite, gente, era a coisa mais linda, segundo algumas tradições, era muito lindo você ver, principalmente quando você subia para o Monte das Oliveiras e olhava o templo, porque eles ficam. O Monte das Oliveiras fica assim, né, bem alto, e aí o templo ficava um pouquinho mais baixo, então de lá você via. Diz que era a coisa mais linda de você ver. Nesse lugar, que era antes de entrar no Santo dos Santos, que era um átrio coberto, né? Ali sim, e em volta do templo, em volta dos muros do templo, tinham as casas onde moravam os levitas. Então, era uma construção muito grande, não era uma coisa pequena, era uma construção muito grande. Em volta de tudo isso, tá? Em volta dos átrios de Salomão, em volta de todo do lugar de sacrifício e do Santo dos Santos, que era aquela parte que tinha o Santo dos Santos dentro dessa parte coberta. E aí, em volta disso tudo, tinha as residências dos levitas e dos sacerdotes que moravam ali. Nesse lugar é que Isaías estava. Então, vocês entenderam tanto das portas e tudo que ele fala que estavam tremendo, né? Mas talvez eles não foi o que Isaías viu, talvez não tenha sido um tremor físico, foi um tremor no mundo espiritual, porque ele estava dentro de uma visão. Isaías estava dentro de uma visão. Os umbrais, versículo 4. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça.
Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então aqui Isaías, mesmo sendo um profeta, mesmo tendo sido comissionado a profeta, o que ele disse? Eu sou um homem impuro e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele se viu também tão impuro diante daquela visão linda e maravilhosa, e ele clamou e disse: eu sou impuro, eu não tenho privilégio, eu não tenho condições de estar vendo isso, porque eu sou um ser impuro, mesmo sendo profeta. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Vocês estão vendo onde é que ele estava? Esse lugar do altar. Esse altar talvez não fosse o do sacrifício, mas fosse aquele altar em que, porque antes de entrar no Santo dos Santos, tinha o altar em que era colocado o pão, né, da semana, era colocado o pão e o incenso e o óleo. Eles ficavam numa mesa grande, que tinha quase que 1 metro por 80, uma coisa assim, alta. Tinha que, onde era colocado o pão cevado de toda a semana. Talvez ele tenha tirado a brasa desse altar do incenso. Porque do altar do sacrifício era do lado de fora, né? Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto, depois da purificação, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Gente, essa é uma verdade até hoje. Até hoje. Engorda o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? Até quando o povo vai estar com cego, surdo, mudo? Até quando? Essa é uma pergunta que eu faço todos os dias. Até quando, Senhor? Até quando os meus ouvidos estarão fechados? Até quando os meus olhos estarão cegos? Até quando a minha boca não vai estar te louvando 24 horas por dia? Outro dia eu estava dizendo ao Espírito Santo: por que que eu não consigo enxergar? Por que que eu não consigo ouvir a sua voz? Tem muitas pessoas que já estão conseguindo isso, e por que que eu não consigo? E aí vem isso aqui. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes. E nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo.
E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser destruída, como o carvalho e como o terebinto, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será o seu toco. Eu acho que Miriam, enquanto não houver, enquanto não houver essa limpeza na terra, estão ouvindo? É o começo dessa limpeza. É só o começo dessa limpeza. E ainda vai haver muito sofrimento e muita, muita morte, enquanto o Senhor não limpar a sua eira. A única coisa que nós temos hoje e que fala conosco claramente é a palavra. E a palavra está nos dizendo aqui que enquanto não houver uma limpeza geral e total no planeta, a graça do Senhor não vai poder habitar. Vai ficar um renovo. Vai ficar um renovo, um toco, como ele diz aqui. Mas ainda, a 10ª parte, mas se ainda, olha, até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes. E nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. A terra, gente, não é Jerusalém só, não é só Israel, é a terra. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Quer dizer, a terra vai ficar praticamente vazia. E hoje nós somos quase 8 bilhões de pessoas. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, 10ª parte, vamos ver como que é a 10ª parte de 8 bilhões. Seria 8 milhões? Mesmo que fiquem 8 milhões, tornará a ser destruída. Como o carvalho e como o terebinto, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será o seu toco. Quem é a santa semente? Não são os judeus, a santa semente é a igreja, que é constituída de judeus e cristãos. É a igreja. É a igreja. Essa é a santa semente. Então, o que nós estamos vendo hoje é pouco pelo que vai acontecer. Eu não sei se vai ser agora ou se vai ser daqui 50, 100 anos, não importa, mas isso vai ter que se cumprir para que haja uma santa semente e tudo comece novamente. Essa é uma visão que teve 3 tempos. Tá? Ela cumpriu um pouco dela na época, mas não cumpriu tanto. Por quê? Quando os judeus se espalharam,
depois de Nabucodonosor, eles voltaram rapidamente 70 anos. E depois de Roma, quando Roma fez tudo aquilo, já tinha judeu espalhado pelo mundo todo, então não ficou só 10%. Tá? Então, essa profecia é ainda para o futuro. É ainda para depois, ou no nosso tempo, ou depois de nosso tempo. É profundo, né? É profundo. Talvez eu não sei se alguém já interpretou profundamente assim, talvez, não sei. Porque tudo isso eu ainda não havia assimilado toda essa verdade ainda. E fazendo esses vídeos agora, e lendo assim, estudando versículo por versículo, é que eu estou percebendo que ele é mais profundo do que eu pensei que ele fosse. É mais escatológico do que eu pensei que ele fosse. Então, gente, meia hora já, 31 minutos, já tá bom, né? Eu espero que todo esse estudo, esse conhecimento, toda essa análise que a gente está fazendo possa servir de bênção na sua vida. E que Deus nos abençoe você e o resto do seu dia aí no Brasil e aqui também. Tchau, tchau.